Fala galera, beleza? Galera, eu fico bolado com o cliente que não responde as minhas perguntas, cara. O cliente tem que responder as perguntas do técnico, por quê? Porque pra gente passar o laudo diagnóstico, ele tem que responder certinho e na ordem. Eu fico bolado porque o cliente não responde as minhas perguntas. O cara chega com o aparelho apagado e ele quer um orçamento, ele quer um valor, ele quer saber um preço. Aí todo mundo fala, não, você tem que deixar o aparelho. Cara, se você não souber improvisar, se você fazer tudo certinho, tudo como o professor ensinou ali, você vai acabar tendo um saldo abaixo, porque seu caixa não vai bater, porque você vai diminuir a quantidade de serviço. Então às vezes a gente tem que improvisar, cara. O cara chega com o aparelho desligado, o que é que acontece? Aí, não, a tela quebrou e tal, quero trocar a tela. Ali quando você olha, aparentemente você vê que é só a tela. Mas aí você pergunta ao cliente, tá aparecendo imagem? Ele tem que responder corretamente. Tem imagem ou não tem imagem? Por quê? Aí ele não tá só trincado. Não, a gente tá perguntando se tá sem imagem. Tá sem imagem, eu sempre pergunto se tá sem imagem. Aparece imagem? Aparece, beleza. E tem lista? Não. Tem mancha? Não. Aí sim ele tá me fazendo umas perguntas de acordo. Aí eu já lanço logo o preço da tela, né? E aí o que é que acontece? Sempre dá certo, cara, porque responde as perguntas certas. Eu não sei, galera, a cultura, ela muda de estado para estado. Tem estado que o povo mente muito, tá ligado? Tem estado que o povo é folgado, tem estado que o povo é mais enrolado, tem estado que o povo é mais trambiqueiro, bota uma coisa e diz que já tem outra. Aqui no estado, o pessoal não tem a cultura de mentir muito. Mentir, assim, você pergunta se molhou, é claro, eles sempre dizem que não molhou, porque é como eu já falei em outro vídeo, molhar para eles é ensopar o aparelho, né? Então, eles são meio realistas aqui. Quando molha mesmo que ensopa, eles falam, não, molhou e tal. Mas a cultura varia de estado para estado. Então, galera, eu fico bolado com o cliente que não responde as minhas perguntas. E é que nem o problema de auricular. Você chega, não tá saindo a voz, ué. Não tá saindo a voz. Teve cliente que chegou aqui e disse que não tava saindo a voz, eu troquei o auricular. Só que ele veio me falar depois que a voz não tava saindo do outro telefone. Então por isso que é ideal. Sim, você não fez os testes. Cara, olha o tempo que você perde fazendo o teste, né? Se você chegar pro cliente logo e ele passar o diagnóstico certo, você vai fazer um teste sim, em cima daquilo que ele está falando, entendeu? Aí ele falou que não tava funcionando a voz, tá? Beleza. Aí eu fui e troquei o auricular, né? O aparelho dele já estava descarregado. Eu aproveitei e falei, vou trocar o auricular e depois boto para carregar. Quando eu entreguei para ele, não tá saindo a voz do outro lado. Do outro lado que tá saindo a voz baixa. Aí eu falei, pô, velho, por que você não avisou? Não tá saindo a voz, você não tá ouvindo, entendeu? Aí, tem muita gente que vai falar, não, mas você não fez o teste. Claro que a gente tem que fazer o teste. Esse foi um caso que aconteceu, né? E também eu fico bolado com o cliente que fica... ele sabe qual é o serviço, ou então ele vem na oficina ou na assistência e não aceita o orçamento ou não aceita o que você diz pra ele, né? Ele não concorda, ele acha que, porra, véio, esse cara tá me tirando, esse cara tá querendo meter a faca, esse cara tá querendo ganhar dinheiro nas minhas custas. O cara chega com a tela toda trincada e diz que tá digitando sozinho, tem que trocar a tela, bicho, não precisa nem você perder tempo. Eu já olho pra ele e falo, tem que trocar a tela. Aí ele fala, mas tava funcionando. Eu falei, tá, mas isso aí não foi feito pra funcionar quebrado, né? Então quebrou, tem que trocar a tela. Não, aí quer questionar, quer entrar em uma questão. Uma coisa que eu não tenho tempo é ficar questionando de debate, principalmente com uma coisa que você sabe que tá correta, que você tá certo. Não vai ter tempo, não tem como. Quando eu comecei na manutenção, eu tinha vezes que eu tentava reconstruir um flex, cara. É coisa que não existe, não tem como, né? Posso até que você faça um armengue ali, mas é a mesma coisa do celular com a tela trincada e digitando sozinho. Esquece, bicho. Esquece, tem que trocar a tela. Aí o cara fica discutindo comigo, o que é que eu falo pra ele? Irmão, eu não posso te ajudar. Já que você sabe qual é o defeito, você resolve. Também tem vezes que o cliente já chega aqui querendo saber qual é o defeito. Eu falo, cara, se você sabe, por que você não resolveu o problema? Se você tem um amigo que faz, por que você não resolveu o problema? Você vem na assistência. Eu sempre falo, quando você chega aí em uma assistência, hoje o YouTube tem tudo, cara, tem tudo aí. E quando você chega aí em uma assistência, é por uma simples coisa, você não conseguiu resolver em casa. É só isso, que até ferramenta o povo compra para não pagar o serviço. Então, quando ele procura uma assistência, é porque ele não acertou fazer em casa. Então tem que aceitar o orçamento, tem que aceitar as perguntas, tem que responder as perguntas certinho para que a gente consiga chegar a um diagnóstico, para que também a gente não perca tempo. Vai que você tem aí um fluxo muito grande, vai ficar toda hora testando aparelho, descobrindo defeito. Não, o cliente tem que passar
o caminho certo. Porque quando a gente já passa um tempo fazendo isso, de acordo com o que ele fala, a gente já dá o tiro certeiro, bicho. Já dá o tiro certeiro de qual é o defeito. E isso facilita muito, né? Pra quem já tá mais tempo no ramo. E até pra quem tá iniciando a aprender a fazer certo tipo de pergunta, questionar o cliente, é essencial, pô. Porque você pode estar se deparando com um problema que às vezes não... É um caminho e você tá indo por outro, um caminho mais longo. O cliente fala que o celular tá descarregando. Ele chega pedindo para trocar o conector, mas é o conector? Cara, tem que ver se não é a bateria, entendeu? Então, seguinte passo, tá descarregando rápido? É a bateria, bicho. Demora para carregar? Demora. Então já é o conector. Mas quando carrega, demora para descarregar, ele disse demora. Então a bateria tá funcionando certinho e o carregador tá com defeito. Por quê? Porque não tá passando carga suficiente para carregar a bateria no tempo certo. Então cada pergunta, ela te dá o melhor caminho para você adiantar o seu serviço na bancada, cara. Valeu? Oficial 123, hoje é sexta-feira santa e todo mundo aí preparando aquele peixe, né, para comer com a família. Eu tô dando um trampo aqui rapidinho aqui, a mulher já tá bolada ali porque já queria estar tomando uma, mas é tudo nós. Valeu?